Então é o seguinte, jovens. Nós vamos falar de movimentos relativos. Aí você fala assim, professor, mas movimento relativo? O que é isso? Assim, basicamente vocês já estudaram tudo isso aqui, tá? Só são casos um pouquinho mais delicados de algo que vocês já sabem. Quando nós estamos falando de movimentos relativos, nós estamos falando de referencial. É quando nós alteramos o nosso referencial. Física 2, jovem. Continuação, tá? Como assim, professor, referencial? Vou fazer um caso simples e aí eu vou alterando aqui pouco a pouco. Então, vou fazer aqui todas as bolinhas aqui já, que eu já fico livre disso. Bolinha. Aqui eu tenho uma caixinha. E... Não, aqui já foi essa cor. E aqui eu tenho uma pirâmide. Beleza. Pintar a pirâmide, pintar a bolinha, pintar a caixinha. Eu vou fazer aqui, vou representar as velocidades desses corpos. Então aqui, aqui e aqui. Aqui é 8 metros por segundo. Aqui são 2 metros por segundo. E aqui são 3 metros por segundo. Essas velocidades em laranjado, tá? As velocidades em laranjado são em relação ao solo. Relação ao solo, tá? Aqui está escrito solo. Então eu tenho aí 3 corpos se movimentando. Não estou pensando em atrito, estou pensando em força, estou pensando em nada. E aí eu quero descobrir o seguinte, e vocês vão me ajudar aqui. Qual é a velocidade relativa da bolinha em relação, tá? Relativa em relação ao cubo? Qual é a velocidade relativa? Deixa eu já escrever as 3 aqui, que eu já fico livre. Velocidade relativa. Aqui depois é da bolinha em relação à pirâmide. E qual a velocidade relativa do cubo em relação à pirâmide? Tá, então eu estou comparando aqui. Tá bom? Bom, primeira coisa, o que eu preciso fazer quando eu vou fazer mexer com velocidade relativa? Eu vou dar um referencial. Então pensem comigo, vamos fazer a primeira ali, bolinha em relação ao cubo. O cubo se move para a direita 2 metros por segundo. A bolinha se move para a direita 8 metros por segundo. Então, a cada segundo, o cubo anda 2 metros para a direita, só que a bolinha anda 8. Quanto que a bolinha anda a mais que o cubo? 6, né? Porque 2 para 8, faltam 6. Então, a velocidade relativa entre a bolinha e o cubo, vou fazer desenhado aqui, tá? É de 6 metros por segundo. A gente já viu essa ideia de velocidade relativa lá na colisão. Eu só estou dando uma lembradinha. O que eu fiz aqui? Eu subtraí, para chegar nesse 6, eu peguei 8 menos 2. Por quê? Porque os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Então aqui, vetores
com o mesmo sentido. Eu vou colocar só mesmo sentido, porque se o vetor tem mesmo sentido, ele tem mesma direção. Oh, meu Deus, escreve direito. Tá. Agora, entre a bolinha e a pirâmide. A bolinha vai para a direita 8 metros a cada segundo. A pirâmide vai para a esquerda 3 metros a cada segundo. Então, quando passa 1 segundo, a bolinha anda 8 metros para a direita, a pirâmide 3 metros para a esquerda. Elas se aproximam 11 metros, porque uma está andando para um lado e está andando para o outro. Então, a velocidade relativa entre a bolinha e a pirâmide é de 11 metros por segundo. O que eu fiz aqui? Lá pela página 184, jovem, apostila 7. 180 mais ou menos. Tá? O que eu fiz aqui foi somar, para achar esse 11, eu somei o 8 com o 3. Por quê? Porque são vetores com sentidos opostos. Beleza? Então, se eu tenho vetores com sentidos opostos, tanto assim quanto assim, eu vou somar para achar a velocidade relativa. E, por fim, o cubo em relação à pirâmide. Então, o cubo em relação à pirâmide, como os vetores são opostos, eu já sei que a regrinha é essa, tá? 180, jovem, eu acho que é, mais ou menos. Mais ou menos, tá? É a apostila 7. A velocidade entre o cubo e a pirâmide, eu vou somar essas duas aqui, que dá 5 metros por segundo, tá? Que nada mais é que 2 mais 3. Isso em uma dimensão. E se eu tiver duas dimensões? Se eu tiver um movimento relativo em duas dimensões? Eu vou esperar um pouquinho aqui para vocês copiarem, tá? Vocês querem um tempo para copiar aí? Quando vocês terminarem de copiar, vocês me dão um. Primeiro me avisem se vocês querem um tempo para copiar, que aí eu sei quem que eu tenho que esperar. E aí, se vocês quiserem um tempinho para copiar, beleza. Aí, quando vocês forem dando um ok, eu pulo por outro. Enquanto eu vou falando aqui com vocês. Isso aqui é numa dimensão, é tudo numa linha. Foi isso aí que a gente usou para colisão. Ah, professor, já sabia disso. Esses últimos 10 minutos aí, eu já sabia. Parabéns, jovem. Vou dar um troféu depois para sua casa. Tá? Agora, em duas dimensões? O exemplo clássico que vai aparecer várias vezes é o exemplo de um navio, um barco, um bote, uma pessoa, uma boia atravessando o rio. Porque você tem a correnteza, tá? Então, se você já nadou no rio, se você não nadou, não nade, tá? Porque você pode se machucar e fazer cagadinha. Mas se você já nadou no rio com correnteza, você sabe que a correnteza te arrasta para um dos lados, e se você não quiser ser arrastado, você tem que nadar contra a correnteza. E ao mesmo tempo que você nada contra a correnteza, você vai nadar para atravessar o rio para o outro lado, por exemplo. Tá? Um barco tem que considerar isso. Um avião, quando vai voando, se tem um vento lateral, tem que considerar isso. Tá? Aí é o movimento em duas dimensões. Esse aqui que a gente viu agora é o movimento em uma dimensão. O de duas dimensões é daqui a pouquinho. Vou esperar um pouquinho aí vocês copiarem. E aí eu vou para o de duas dimensões. Tá bom? Deixa eu pausar minha gravação aqui para não ficar um vídeo muito grande. Vamos para o movimento em duas dimensões, então. Duas dimensões. Eu esqueço. Eu vou dar uma reiniciada aqui, gente, no meu programinha. Vocês não vai mudar nada. Ele só vai apagar, vai piscar e vai voltar. Tá? Porque quando eu travo a gravação aqui, ele fica meio doido. Um palito. Pronto. Então vamos lá. Para duas dimensões. Para duas dimensões, o que eu tenho então? Vou pegar o exemplo mais comum,
que é um barco cruzando um rio com correnteza. Então vamos fazer o riozinho aqui do sucesso. Deixa eu fazer um riozinho bonito. Então, vou fazer um negocinho aqui para conseguir fazer o rio. Aqui. Então. Fazer o riozinho. Você tá vendo o riozinho de cima aí. Tá bom, sim. Vou passar mais um pouquinho aqui. Ficar um pouco mais forte. Tá bom. Esse rio tem uma velocidade da correnteza para a direita. Tá? A correnteza desse rio tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Tá? Então, o rio está indo da esquerda para a direita. E você tem um barquinho que quer atravessar o rio. Olha só. Vamos fazer um barquinho roxinho. Muito bem desenhado. Olha que barco bonito. Temos o barquinho. Ele quer atravessar para o outro lado. Tá? E o barco, ele tem uma velocidade aqui para frente, para a direção do... para a direção do movimento. Aqui. A velocidade do barco é de 3 metros por segundo. Esse rio tem uma largura... Tá? Eu estou colocando valores aqui, tá, gente? Esses valores aqui eu estou colocando para ficar mais fácil vocês entenderem. 50 metros, é um senhor do rio. Tá? Tem rio muito maior, mas beleza. Primeira coisa, como que o barco vai se mover? Aqui eu sei a velocidade do barco. Quando eu falo a velocidade do barco, é a velocidade do motor, tá? Aqui eu estou falando do motor do barco. O motor está empurrando o barco para o outro lado do rio. A correnteza está puxando para o lado. O que vai acontecer? O barco não vai nem para frente. Aqui eu vou pensar em norte, tá? Norte para cima. Não vai nem para cima, nem para direita. Porque o motor empurra o barco para cima. Então nós temos aqui a velocidade. Aqui. Eu tenho essa velocidade do barco, do motor do barco, tá? E o barco tenta empurrar para cima. E a correnteza está puxando para o lado. Aqui eu tenho o valor da correnteza, da velocidade da correnteza. A velocidade real desse barco, no final das contas, é essa diagonal, porque o barco vai tanto para frente quanto para o lado. Então aqui eu tenho a velocidade real. A velocidade real desse barco é algo mais ou menos assim. Tá? É para cá. Deixa eu fazer aqui do lado. Aqui é a velocidade real desse barco. Aí você fala, tá bom, professor. Sim, jovem, sim. Eu vou passar aqui um exemplo. Eu não vou terminar muito, você perguntou de copiar, tá? Porque não tá entendendo o que eu tô falando. E aí eu já vou deixar vocês copiarem até o final dessa aula, porque faltam 10 minutos para acabar. E aí na última a gente faz exercícios, tá bom? Aí se eu perguntar para você assim, quanto tempo vai demorar para o barco atravessar, tá? E quanto que o barco vai se deslocar? Qual é o deslocamento real do barco? Aqui é o deslocamento real do barco. E aí? Como que ficaria isso? Você fala, professor, não sei. O que você vai analisar? Você vai desmontar o movimento em duas partes. Vocês lembram no lançamento oblíquo que a bolinha ia para frente e ela caía?
ela fazia aquele movimento meio parabólico, né? E a gente considerava só o movimento de para cima e para baixo ou só o movimento lateral. Aqui é a mesma coisa. Eu vou separar o movimento em partes, tá? A primeira parte do movimento aqui vai ser essa parte para frente, para cima e para baixo. A segunda parte vai ser esse movimento lateral. E a terceira parte vai ser o movimento real. Então eu vou dividir esse movimento em partes menores para ficar mais fácil de analisar. A primeira parte é o movimento para cima e para baixo. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade do barquinho, tá? Aqui é a velocidade do barco. É 3, tá? Quanto que ele tem que andar aqui? Pessoal, eu vou fazer uma pequena alteração no tamanho do rio, tá? Eu vou, para não dar problema aí para vocês, eu vou colocar um 1 na frente aqui, ó, 150 metros. Pra vocês não precisarem apagar. Para não dar número quebrado, tá bom? Então, a distância que ele tem que percorrer para atravessar o rio é essa aqui, 150 metros, dividido pelo tempo. Você vai calcular esse tempo aqui e você descobre que o tempo que o barco demora para atravessar o rio, olhando só esse movimento para frente, é de 150 dividido por 3, que dá 50 segundos. Então, 50 segundos é o tempo que o barco demora para atravessar o rio. E 50 segundos é o tempo que o barco vai para frente, é o tempo que o barco é puxado pela correnteza e é o tempo que ele se desloca na diagonal. E aqui a gente vai analisar agora para achar, por exemplo, quanto que ele se desloca para a direita, tá? Para a direita, eu vou analisar o movimento 2. O movimento 2 eu vou analisar, eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil, tá? Vou colocar uma corzinha amarela. Quem já tá copiando de verde aí, gente, tá sossegado, tá? É só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá travando tudo aqui hoje. Vamos analisar o trecho 2. Velocidade é ΔS. Meu Deus, que coisa horrível. Deixa eu apagar aqui, peraí. Velocidade é ΔS por ΔT. Tá? A velocidade do nosso amigo barco aqui, tá? Agora eu estou analisando a velocidade da correnteza. É 4. O deslocamento eu quero saber quanto que ele foi para o lado. E o tempo da travessia foi 50. Então, o deslocamento do barco é 50 vezes 4, que é... Deixa eu fazer mais pro lado aqui, gente. Peraí, senão vai ficar fora do que aparece para vocês. O deslocamento do barco é 200 metros. Então, ele andou nessa parte aqui 200 metros. Tá? Então, descobrimos quanto que ele se deslocou. E para saber o deslocamento real? Para saber o deslocamento real, você pode fazer duas coisas. Ou você calcula aqui a velocidade real como? Por Pitágoras. Ó, que é um ângulo de 90. Você tem as duas velocidades, você calcula a velocidade na diagonal. Essa velocidade aqui é 3, essa aqui é 4. Então eu sei que a diagonal vale 5. E aí você vai aplicar ΔS por ΔT. Você aplica ΔS por ΔT aqui, você vai descobrir que velocidade é deslocamento pelo tempo. E o deslocamento real vai ser a velocidade que é 5 vezes o tempo que é 50, que é 250 metros. Então, aqui ele andou 250 metros. Ou você vai fazer o seguinte, ele se desloca 150 metros para cima e 200 metros para o lado. Então você pode analisar tanto a velocidade ali por Pitágoras, como o deslocamento. Porque, ó, peraí, fazendo esse canto aqui, tá bom? Quando vocês estão copiando o caderno, vocês podem fazer em um espaço separado. É que aqui para mim eu não quero apagar nada. 150 metros para frente ele andou. Ele andou 200 metros, desculpa, para a direita. E na diagonal ele vai ter andado quanto? Aí você vai fazer Pitágoras e vai descobrir que aqui na diagonal ele andou
250 metros, tá? Então você pode calcular movimento em duas dimensões, tanto pensando só na velocidade, quanto pensando no deslocamento. O importante o segredo é analisar o movimento em um dos eixos e depois em outro eixo. Tá bom? Espera só um pouquinho. Voltei. Beleza, jovens? Alguma dúvida? Sim, não, talvez, quem sabe. Se tiver tudo de boa aí, jovens, podem copiar, não vou passar mais nada, vou deixar esse resto do tempo para vocês copiarem. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tá bom? Tá, a 3 eu fiz assim, ó. Tá, eu vou fazer aqui, peraí. Jovem, quem vai copiar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma diminuída bem pequenininha aqui nesse esquema, para eu conseguir arranjar um espaço ali do lado. Peraí que eu fiz caca aqui. Tá, para não ter que apagar. Aí vocês podem ir copiando nesse meio tempo. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, mas é bem pouca coisa. Assim, tá bom. Acho que já dá espaço suficiente para eu copiar, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui, jovem? Deixa eu só tirar esse negócio de marcar aqui. Eu vou pegar uma cor diferente, eu vou pegar a cor vermelha, tá bom? Ó, eu descobri, eu vou fazer o trecho 3, tá? Que é o que você tá com dúvida. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade do trecho 3 é a velocidade real, tá bom? Qual a velocidade real? Para achar a velocidade real, eu vou fazer aqui Pitágoras, né? Ó, o triângulo retângulo. Então, a velocidade real, deixa eu ver se não vai cortar aqui, ao quadrado é a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Essa velocidade aqui, quando você calcula, você vai descobrir que é 5 metros por segundo, tá? Então, aqui é 5. Qual o deslocamento real do barco? Porque o barco, na verdade, andou na diagonal, né? É o que eu quero descobrir. Por isso que eu estou analisando agora o movimento na diagonal. E o tempo para travessia eu já tinha calculado aqui, ó, que é 50. Então, o ΔSR é 5 vezes 50, 250 metros. Tá? E foi assim que eu calculei este 250 metros branco que eu coloquei aqui, ó. Tá? O outro jeito de fazer, em vez de você calcular a velocidade na diagonal e calcular o deslocamento, é fazer direto pelos deslocamentos. Eu sei que o barco andou 150 metros para aqui em cima, que tá branco aqui, ó, setinha. Aqui, ó, tô falando com uma setinha tá aqui. Ele andou 150 metros para frente para atravessar o rio. Ele andou 200 metros para a direita, tá? 150 metros para cá, 200 metros para cá, ó, tem um triângulo retângulo. Aí eu posso fazer Pitágoras direto no deslocamento, eu não preciso mexer com a velocidade. Então eu posso tanto trabalhar com a velocidade, igual eu fiz aqui separando os trechos, mas depois que eu descubro dois trechos, quanto que se deslocou em dois trechos, para achar o outro deslocamento, eu não preciso mais da velocidade. É só eu fazer Pitágoras ali para os deslocamentos. Tá? Só eu somar os vetores dos deslocamentos. Deu para entender ou ficou meio confuso ainda? Pessoal, quem já copiou, tá? Nos vemos daqui a pouco. Chegou no nosso intervalo. Peraí que o meu chat aqui bloqueou. Ah, beleza, então ótimo. Tá? Então, jovens, eu vou deixar aqui um pouco aberto para quem quiser copiar, não precisa ter pressa. Tá? Eu vou mutar meu microfone, vou desligar aqui minha câmera, que eu vou tomar uma água, esticar um pouco as pernas. Quem quiser copiar ou printar, vai ficar um tempinho aberto aqui ainda a janela, tá bom? Então, até daqui a pouco. Voltamos 4h30. Faz 20 anos que eu tô dando aula e eu não sei mais, não aprendi o horário ainda. Então,